Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu gostaria de dar 2 recados. Primeiro é sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Em agosto vão iniciar as novas turmas. Nós temos aulas às quartas, que iniciam às 13h45, quartas à tarde, e na quinta à noite, a partir das 18h45. As inscrições podem ser feitas na biblioteca ou pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. O outro recado é que nós estamos fazendo uma ação entre amigos. É o sorteio de uma manta de crochê. Ela está lá embaixo, lá exposta na biblioteca. Depois as demais informações no final da sessão, se quiserem, podem conversar conosco. Dados os recados, vamos iniciar a sessão de hoje, serenando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, mentalizando tudo aquilo que viemos buscar nessa noite. Sabemos que a espiritualidade vai trabalhando a nossa vinda aqui, que a equipe espiritual da casa vai preparando o ambiente para que possamos receber tudo aquilo que precisamos, para que possamos fazer o nosso refazimento físico, mental e espiritual. Senhor, auxilia-nos para o bem que nos destinas, mas também para extinguir o mal que ainda carregamos. Auxilia-nos não só a crer, mas também a realizarmos o melhor. Auxilia-nos a praticar a aceitação, mas também a exercermos o discernimento. Auxilia-nos a usar a paciência, mas também a livrar-nos da inércia. Auxilia-nos a trabalhar, mas também a servirmos sem reclamação. Auxilia-nos a estender o amor que nos ensinaste, mas também a cultivar o amor, sem criarmos problemas para ninguém. Com essa mensagem de Emmanuel, damos por abertos os trabalhos desta noite, com a permissão de Feliciano Prates e Francisco de Jesus Wernetti. Passamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Do capítulo 1, terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Deus ou Lei Natural, a pergunta 633. A regra do bem e do mal também pode ser chamada de reciprocidade ou de solidariedade. Entretanto, o homem não pode ter reciprocidade ou solidariedade para consigo mesmo. Sendo assim, ele encontra na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Resposta de Kardec. Quando alguém come em excesso, isso lhe faz mal. É Deus quem dá ao homem a medida do que ele necessita. Sempre que ele ultrapassa essa medida, é punido. Assim ocorre com todas as coisas. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse para todas as coisas a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais acusa a natureza. Pergunta 634. Por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Resposta. Já dissemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha seu caminho, tanto pior para ele se escolhe o caminho do mal. Sua caminhada será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, não compreenderia
que existem corpos duros. O espírito precisa adquirir experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que existe a união do espírito com o corpo físico. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Que a paz de Jesus envolva todos nós nesta noite. E hoje nós vamos refletir sobre uma das maiores demonstrações de amor de Deus, que é a reencarnação. Quando nós compreendemos esse princípio, muitas revoltas desaparecem, muitos sofrimentos encontram sentido e a nossa esperança se fortalece. Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre procura respostas para questões profundas. Como, por exemplo, por que existe tanta desigualdade? Por que alguns nascem em extrema pobreza e outros cercados de oportunidades? Por que muitas vezes uma criança nasce cega ou porque um jovem desencarna tão cedo? Essas perguntas, elas desafiaram filósofos, cientistas e religiosos durante séculos. E sem a reencarnação, muitas dessas situações parecem incompatíveis com a justiça divina. Com ela, tudo ganha coerência. Como nos ensina Kardec em O Livro dos Espíritos, a pluralidade da existência é a única explicação racional da justiça de Deus. Porque Deus, ele não cria privilégios. Imaginemos nós duas crianças. Uma nasce numa família equilibrada, outra nasce abandonada. E aí a gente se pergunta, será que Deus ama mais uma do que a outra? Claro que não. Então por que elas nasceram em realidades tão diferentes? E aí o Espiritismo responde, porque a vida não começa no nascimento e nem termina na morte. Cada existência representa apenas um capítulo de uma história muito maior. De tudo que já lemos acerca da reencarnação, nós costumamos compará-la com uma escola. Nenhuma criança entra no primeiro ano sabendo ler. Ela aprende, ela erra, ela repete, ela melhora e segue adiante. E se um aluno reprova num determinado ano, o professor não vai julgá-lo, não vai odiá-lo por isso. Apenas ele é ofertado uma nova oportunidade. Assim faz Deus com todos nós. Cada existência da nossa vida é um ano letivo. Cada dificuldade que a gente passa é uma lição. E cada pessoa que encontramos é um professor. Alguns nos ensinam pelo carinho, outros pela dificuldade, mas todos eles contribuem para a nossa evolução. Certa vez uma senhora procurou um expositor espírita e ela dizia: eu não consigo entender por que meu filho nasceu com a deficiência tão grave. E o expositor lhe respondeu imediatamente, fazendo apenas uma pergunta a ela: a senhora ama realmente o seu filho? E ela respondeu ao expositor muito emocionada: mais do que a minha própria vida. E ele completou: talvez Deus soubesse exatamente qual coração seria capaz de acolher esse espírito. Não sabemos quais experiências aquele espírito viveu antes. Não sabemos quais compromissos assumiu. Mas nós temos a certeza que Deus jamais erra. E que nenhuma dor que a gente passa é inútil.
Muitas vezes, uma limitação física representa um grande avanço moral. No livro Fonte Viva, Emmanuel afirma, quando ele diz: a reencarnação é um curso de aperfeiçoamento instituído pela bondade divina. Que definição extraordinária! Não é prisão, não é castigo, também não é. É um curso. Nós estamos todos matriculados na escola da vida. Alguns ainda nas primeiras lições, outros já se aproximando da formatura, mas ninguém permanece estacionado para sempre. E essa pergunta sempre aparece também. Por que a gente não lembra da nossa vida passada? Se eu já vivi tantas outras vidas, por que eu não lembro de nenhuma? E aí, mais uma vez, eu convido vocês a refletir. Imaginem um computador. Durante muitos anos, ele acumulou milhares e milhares de arquivos. Se abríssemos tudo ao mesmo tempo, é óbvio, ele iria travar. E nossa mente também é assim. O esquecimento temporário nos protege e nosso equilíbrio psicológico. Como explica Kardec, Deus permite que esquecemos os detalhes, mas conservemos as conquistas morais. Muitas vezes, é por isso que uma criança revela talentos impressionantes. Mozart, por exemplo, compunha aos 5 anos. Outras demonstram facilidades para idiomas, música ou matemática. Elas não aprenderam tudo isso nessa existência. Com certeza, elas trouxeram experiências acumuladas. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve com riquezas de detalhes o planejamento reencarnatório. Os espíritos superiores auxiliam na escolha das provas e das oportunidades. Porque ninguém vem completamente ao acaso. Nós escolhemos dentro das possibilidades evolutivas o nosso ambiente familiar, as nossas experiências e os desafios que favorecerão o nosso crescimento. Isso não significa que tudo esteja determinado, porque o livre arbítrio ele permanece, o roteiro existe, mas somos nós que escrevemos a maneira como nós iremos vivê-lo. Um exemplo simples é, pensemos numa viagem. Por exemplo, sabemos que saímos de Encruzilhada a Porto Alegre, esse é o nosso destino. Mas nós podemos viajar com prudência, ou em alta velocidade, podemos apreciar a paisagem, ou reclamar o tempo todo até chegar no nosso destino. Mas o destino permanece. A forma de percorrer o caminho depende só de nós. E assim acontece na reencarnação. Assim também acontece os reencontros. Tenho certeza que já aconteceu com vocês, quando a gente conhece alguém e pensa: meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos. Ou então, não sei explicar, mas conversei com certa pessoa e criei uma afinidade do nada, sem conhecer muito. Porque o espírito reconhece o espírito. As famílias, elas não são reunidas por acaso. Muitas vezes são antigos amigos, outras vezes antigos adversários. E é por isso que Emmanuel dizia: a família é a oficina onde Deus nos ensina a amar. Ali reencontramos aqueles com quem ainda temos contas de amor. Cada existência é uma página do grande livro da alma. Nenhum livro é compreendido por uma única página. Se abrirmos, por exemplo, um romance no capítulo 21, talvez não faça sentido. Assim também acontece conosco.
estamos vendo apenas uma página, mas Deus, Ele contempla o livro inteiro. Conta-se que uma mãe, certa vez, perdeu seu filho ainda muito pequeno. E consumido pela dor, ela perguntava incessantemente o porquê aconteceu isso com ela. E anos depois, estudando a doutrina espírita, encontrou uma resposta que não apagou a saudade dela, mas transformou a sua maneira de sofrer. Ela compreendeu, no meio de tudo isso, que o amor, ele não morre, e que seu filho continuava vivo. Que aquela convivência breve talvez representasse o encerramento de um compromisso daquele filho iniciado em uma outra existência. E depois de ela entender tudo isso, ela dizia: não deixei de sentir saudades, mas deixei de me revoltar com Deus. E essa é uma das maiores consolações que o Espiritismo tem a nos oferecer. E muitas pessoas confundem essa lei com castigo. E não é. É um aprendizado. Se colocarmos a nossa mão no fogo, ela vai queimar. Não porque Deus quer nos punir, mas porque essa é a consequência natural. Na nossa vida moral acontece o mesmo. Toda ação produz um efeito. E toda a escolha nossa constrói o nosso amanhã. Como afirma André Luiz em Nosso Lar, cada criatura permanece na posição evolutiva que construiu para si mesma. É uma mensagem de muita responsabilidade, mas também de muita esperança. Pois se fomos nós que construímos o nosso presente, também todos nós poderemos sim construir um futuro bem melhor para nós. E talvez seja a maior notícia trazida pela doutrina espírita seja essa: ninguém está condenado para sempre, porque nenhum erro nosso é definitivo, nenhum fracasso é eterno. Sempre haverá uma nova oportunidade, sempre haverá um novo amanhecer e sempre haverá uma nova existência. E hoje, depois de tudo isso, surge uma pergunta: quem fui na minha vida anterior? Essa curiosidade vai pouco nos ajudar, porque a verdadeira pergunta é: quem estou sendo nessa vida? Será que estou sendo um ser humano bom? Uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional? Como é que eu estou sendo como espírita? Porque é isso que vai determinar o nosso amanhã. Até aqui nós refletimos sobre a reencarnação a partir da lógica, da filosofia e dos ensinamentos dos espíritos superiores. Mas Allan Kardec nos oferece algo ainda mais impressionante. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, ele reúne dezenas de comunicações de espíritos em diferentes condições evolutivas. E não são histórias inventadas, são relatos obtidos em reuniões mediúnicas, cuidadosamente analisados e comparados conforme o método adotado por ele. E o objetivo não é provar um caso isolado, mas mostrar pelo conjunto dos testemunhos a coerência das leis espirituais. E ao lermos esses relatos, nós percebemos algo em comum: que nenhum espírito afirmou ter sido condenado eternamente. Nenhum diz que Deus o abandonou. Todos reconhecem que colheram as consequências das próprias escolhas, mas também compreendem que sempre existe a possibilidade de recomeçar. E entre os relatos desse livro, encontramos o caso de Marcel,
que ao despertar na vida espiritual reconhece que muitas das dificuldades enfrentadas eram resultados de atitudes cultivadas por ele mesmo. Ele não acusa Deus, ele não culpa outras pessoas. Ao contrário, ele compreende que a dor pode tornar-se instrumento de educação da alma, quando aceita com humildade e muito desejo sincero de renovação. Esta é uma grande lição para todos nós. Quando nós entendemos que nós somos responsáveis pela construção do nosso destino, nós deixamos a posição de vítimas e passamos a condição de aprendizes da vida. Há comunicações também de espíritos que durante a existência corporal viveram apenas para o poder, para a riqueza ou para as aparências. E ao desencarnarem, descobrem que nada do que acumularam materialmente pôde acompanhá-los. Levaram consigo somente aquilo que construíram no seu íntimo. As virtudes permaneceram, o egoísmo também, o orgulho igualmente. E isso nos recorda as palavras de Jesus, quando ele diz: onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E a verdadeira riqueza nunca foi aquilo que nós possuímos, é aquilo que nos tornamos. E mais uma vez, no livro Céu e Inferno, nós percebemos uma verdade muito consoladora. Que Deus não deseja o sofrimento dos seus filhos. O sofrimento existe porque nós ainda estamos aprendendo. E quando nós compreendemos a lição, quando nós nos arrependemos sinceramente, quando muitas vezes reparamos o mal praticado e seguimos no bem, a dor perde toda a sua finalidade. É como um professor que deixa de aplicar determinado exercício quando o aluno já assimilou todo o conteúdo. E é exatamente por isso que a reencarnação existe. Cada nova existência representa uma oportunidade de continuarmos aprendendo, reparar o passado e construir para nós um futuro muito melhor. E se hoje nós pudéssemos conversar com o nosso próprio espírito após a desencarnação, o que ele diria para nós? Diria que aproveitamos realmente esta oportunidade? Que nós aprendemos a amar mais? Que nós perdoamos? Que nós realmente servimos o nosso próximo? Ou diríamos que nós adiamos todas essas transformações? Essa talvez seja as perguntas mais importantes da noite, porque o futuro não será decidido quando deixarmos o corpo. Ele está sendo construído agora, a cada dia que passa, em cada pensamento, em cada palavra, em cada atitude nossa. Como mais uma vez nos ensina Allan Kardec, a reencarnação não é apenas uma explicação para o passado, ela é, sobretudo, um convite para vivermos melhor o nosso presente. E eu gostaria de concluir essa reflexão essa noite com vocês, convidando a cada um a fazer uma pergunta silenciosa no próprio coração. Se esta vida é uma oportunidade concedida por Deus, o que realmente nós estamos fazendo com ela? Porque a doutrina espírita nos ensina que Deus jamais condena seus filhos ao sofrimento. Ao contrário, sua justiça é inseparável de sua misericórdia. Cada existência nossa representa um novo amanhecer, uma nova chance de repararmos os erros do passado, fortalecer as nossas virtudes ainda frágeis e escrever uma história totalmente diferente. Emmanuel nos deixa uma lição que resume essa grande verdade, quando ele disse:
a felicidade não é um prêmio, é uma conquista. E essa conquista, ela não acontece por acaso. Ela é construída diariamente nas pequenas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando para nós. Na palavra que deixamos de dizer para não ferir o próximo, o perdão que oferecemos antes de ser pedido, a paciência diante das dificuldades, na caridade silenciosa, na renúncia ao orgulho, no esforço sincero para nos tornarmos um pouco melhor do que nós fomos ontem. E é importante lembrar que quando desencarnarmos, não levaremos conosco os títulos que nós conquistamos, não. Os bens que acumulamos ou o prestígio que nós alcançamos. Tudo isso ficará aqui. Levaremos apenas aquilo que nós gravamos em nossa alma, que é o amor que nós fomos capazes de distribuir, o bem que nós realizamos, as lágrimas que enxugamos do nosso amigo, do nosso irmão, as mãos que nós estendemos, as consciências que nós pacificamos e as virtudes que nós conseguimos desenvolver. Novamente, em O Céu e o Inferno, Allan Kardec reúne inúmeros depoimentos de espíritos que retornaram ao mundo espiritual, reconhecem com lucidez que as alegrias e as dores vividas na Terra não foram castigos, nem privilégios, mas consequências educativas de suas próprias escolhas. Muitos afirmaram que, se pudessem voltar, aproveitariam muito melhor as oportunidades que desperdiçaram. E nós, todos nós, ainda estamos aqui. Ainda temos tempo de recomeçar. Ainda nós podemos pedir perdão. Ainda nós podemos perdoar. E ainda nós podemos amar mais. Talvez carreguemos provas difíceis, sim, enfermidades, perdas, desafios familiares ou preocupações que somente Deus sabe. Mas a reencarnação nos ensina que nenhuma dor que nós estamos passando aqui é inútil. Nenhuma lágrima é esquecida por Deus. Nenhuma luta acontece sem um propósito de crescimento. Como nos recorda André Luiz, Deus não exige de nós uma perfeição imediata, não. Ele espera apenas que não desistamos de caminhar. Cada esforço no bem, por menor que pareça, representa um passo à direção à luz. Por isso nós não somos vítimas do nosso destino. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados à felicidade, caminhando existência após existência, rumo à perfeição relativa que Deus nos reserva. Talvez um dia, quando todos nós estivermos na pátria espiritual, olhemos para esta encarnação da mesma forma que hoje um adulto recorda sua infância. Uma fase de aprendizado, tropeços, lágrimas e descobertas, que são indispensáveis para o nosso amadurecimento. Que nós, então, possamos fazer dessa existência uma página bonita em nossa história espiritual. E que ao final dessa jornada, possamos ouvir a voz tranquila da consciência dizendo: valeu a pena, sim, eu amei mais do que ontem, perdoei mais do que antes, cresci um pouco, cumpri, ainda que imperfeitamente, a missão que Deus me confiou. Que todos nós saímos dessa noite fortalecidos pela certeza de que a justiça divina ela nunca vai falhar, e de que o amor de Deus nunca nos abandona, e que sempre haverá uma nova oportunidade para quem desejar sinceramente melhorar. Que Jesus nos inspire a viver cada dia como uma preciosa oportunidade de evolução e que possamos honrar as bênçãos da reencarnação,
transformando conhecimento em vivência, fé em ação e esperança em trabalho no bem. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana abençoada. Agradecidos por essa reflexão, inspirados pelo Evangelho de Jesus, vamos passar agora para o momento do passe. Mentalizando a figura amorosa do nosso Mestre, mentalizando o nosso mentor, o nosso anjo de guarda. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto para receber as bênçãos, as vibrações, aquilo que viemos buscar quando nos reunimos na casa espírita. Se algum familiar precisa dessa mesma vibração e não pôde comparecer, mentalize esse familiar. Mentalize aquele amigo que precisa da nossa oração, da nossa vibração e daquilo que a espiritualidade pode nos oferecer. Agradecendo a assistência da espiritualidade, vamos nos preparar para receber o passe. Que estais no céu, e em toda parte estais manifesto. Dá-nos tua mão generosa e santa, e ajuda-nos a seguir pelos caminhos da vida, sem tantos tropeços, sem tantas quedas. E quando cairmos, estende-nos ainda a tua mão, e nos auxilia a levantar e a continuar a jornada. Dá mais energia às nossas almas, a fim de podermos vencer todas as dificuldades que possam surgir em nossos caminhos. Dá-nos mais paciência e serenidade, mais harmonia interior, a fim de podermos gerir as nossas vidas com mais equilíbrio. Ajuda-nos a elevarmos os pensamentos e emoções para o alto, a fim de podermos sintonizar com a verdade, e que essa verdade seja sempre a luz a direcionar nossas ações e orientar nossas atitudes. Por tudo te agradecemos, Pai nosso que estais no céu, e em toda parte estais manifesto. Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação,
Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Vamos agradecer a assistência da casa, agradecer a todas as bênçãos que eu tenho certeza que todos nós recebemos aqui hoje. Que possamos voltar para nossas casas renovados, com energia para uma semana abençoada. Que possamos levar aos nossos familiares, aos nossos lares, tudo aquilo que aqui recebemos. Tenhamos todos uma excelente noite e uma boa semana.